Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cibele, sou confeiteira e especialista em bolos cobertos com buttercream. E hoje eu vou te apresentar o Marble Cake. Se você não viu um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, nesse outro vídeo eu falo das duas técnicas para fazer um Marble Cake. Tem a técnica do acetato e tem a técnica que eu acho mais fácil, que é quando a gente faz com a própria espátula. Hoje eu vou fazer uma decoração Marble Cake para um cliente nos tons de azul, então eu vou fazer da técnica que eu acho mais fácil e a técnica que eu uso aqui na cozinha afetiva, tá bom? Aí vai ser tons de azul, eu vou já pegar um buttercream saborizado com baunilha, sendo que ele está sem pigmento, ele está neutro. E aí a gente vai cobrir o bolo, tá bom? Me aguarde só um pouquinho. Aqui eu já estou com o meu buttercream, ele foi feito ontem. Eu vou rebater ele aqui rapidamente. Aqui, para quem não conhece, o buttercream, ele é um creme de manteiga super aveludado, super saboroso. Ele endurece na geladeira porque ele tem base de manteiga, mas além dele ter base de manteiga, a gente faz com o merengue suíço, o que deixa ele muito mais leve e muito mais aveludado. Eu conheço essa técnica faz muito tempo. A primeira vez que eu usei essa técnica foi para fazer um bolo para o meu filho, só que eu fiz com ganache, né? Na verdade, eu fiz com chocolate. Mas no buttercream ele fica muito mais realista, porque o marble cake, na verdade, é para ele ficar com aspecto de mármore. A gente sabe que a maioria dos mármores é pretinho, é cinza, mas o mármore é seu, você faz do jeito que você quiser. Eu já fiz rosa, eu já fiz laranja e hoje eu vou fazer azul, porque o cliente queria lembrar dos mares do Nordeste. Então, eu sugeri que ela fizesse o marble cake e é isso que a gente vai passar para ela. Tá bom? É uma técnica muito legal. Você entra no Instagram, você entra no Pinterest, é o que tem mostrando lá e dá um efeito lindo. E sem contar que é sempre um bolo diferente do outro. Nunca você consegue fazer um bolo igual. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um potinho, vou colocar um pouco de buttercream. Eu vou cobrir o bolo todo, né? Então, e aí eu vou colocar aqui em um outro bowl, eu vou colocar outro pouco. E aí, o que for faltando, eu vou colocando, tá? É muito interessante essa técnica, porque você sempre pode inovar. Para quem já me acompanha aqui, eu tenho a minha bailarina, ou meu prato giratório, onde eu vou colocar o meu bolo. Um prato giratório bom é aquele que tem um bom rolamento, tá? Essa aqui de vidro, ela funciona super bem, ela não é a mais cara, mas para mim ela serve muito bem, tá? Ela tem um custo-benefício muito interessante. Eu vou pegar aqui um bolo, que ele tá aqui descansando desde ontem, eu montei ele ontem à noite, é assim que eu guardo ele. Coloco um saquinho de congelamento. Aqui ele tá no acetato. Como vocês podem ver, ele já é um bolo maravilhoso, sem cobertura nenhuma. Aqui eu boto um durequezinho e observem esse bolo. Olha para isso. Esse bolo eu venderia tranquilamente um naked cake. Ele é um bolo de limão siciliano. Ele tá recheado com creme 4 leites. E ele também tem uma compota de morangos maravilhosa que eu mesmo faço aqui na cozinha afetiva. Esse é um bolo que ele tem 15 centímetros de diâmetro e ele tá aqui com 14 de altura. Depois que eu fizer a decoração, ele passa para 15. Eu só vou fazer a decoração e colocar uma vela. Só isso, é um bolo masculino, tá? Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar uma pequena camada em todo o bolo. Eu vou fazer isso mais para não sujar o buttercream. Lembrando que esse bolo aqui, ele tem uma massa de método direto. Então, o método direto, normalmente ele não esfarela. Isso é muito comum no método cremoso. No método direto, ele não esfarela tanto. Mas mesmo assim, por precaução, né? Eu vou passar uma camadinha para juntar tudo bonitinho aqui. E também para não ficar sombra, tá? Ó. Esse bolo é maravilhoso. É o bolo que mais sai aqui na cozinha afetiva. Ele só perde para o chocolatíssimo.
Quando alguém quer alguma coisa diferente, eu sempre indico esse bolo. Porque ele agrada a todo mundo. Esse aqui eu nem precisaria fazer isso. Mas eu vou fazer isso até mesmo para vocês. Se vocês forem fazer essa decoração num método de bolo cremoso, vocês já sabem. E eu vou fazer bem rapidinho, porque eu, na verdade, eu tô bem... O cliente já tá vindo. Pronto. É só para dar uma meladinha nele, para ele não soltar nenhuma migalha e eu me certificar que eu não vou ter surpresa. Essa base que ele tá é em MDF. Esse MDF, ele tem 3 milímetros e ele tá com 10 centímetros a mais do que o tamanho do bolo. Eu não indico esse MDF, esse cake board tão fininho, tá? Eu cometi um erro de comprar. Pronto. Eu já coloquei aqui uma fina camada. Eu vou deixar ele aqui reservado. Rapidamente, ele já tá gelado. E agora, eu vou colocar um pouquinho de corante azul nesse aqui. Para ele chegar num tom. E depois que ele chegar num tom, eu vou misturar. Ó. Aqui eu tenho esse azul. Ele é um azul concentrado. Para acelerar a cor, eu uso o forno micro-ondas, tá? E aí, como é que a gente faz para fazer o marble cake? Eu vou pegar um pouco desse azul que eu já coloquei aqui e vou colocar aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Nessa parte aqui, eu não vou misturar. Eu só vou, tá vendo? Colocar ele assim um pouco, para ele ficar meio branco. Para ele realmente dar o sentido de marble. Ó como ficou esse. Peraí que eu mostro o outro. Aí eu venho também com um pouquinho desse aqui. Sempre a gente vai colocar uma quantidade diferente. E aí eu vou envolver ele assim, ó. Tá? Você não vai misturar todas as cores, sabe? Porque senão depois a gente termina formando até um concreto diferente. Eu quero que ele fique nessa... Vou mostrar os 3 aqui. Tá vendo? E é assim que eu quero. Eu vou colocar um pouquinho mais desse azul aqui. Ó, observe como é que eu faço, ó. Eu não vou misturar muito, tá? Eu só vou deixar ele assim, ó. Ele não tá todo uniforme. Aqui ele já tá parecendo um mármore. Depois que eu colocar no bolo do jeito que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de buttercream nesse aqui, porque eu quero aumentar a cor azul mais forte. Aí eu pego o meu corante. Pra acentuar esse corante, eu levo um pouquinho no micro-ondas. Eu vou fazer... Já esse aqui, eu vou querer que ele fique mais uniforme. E aí, eu quero ele mais acentuado. Então, para acentuar, você tem 3 possibilidades. Você leva ao forno micro-ondas, deixa lá 5, 3 segundos. Ou então, você bate na batedeira por até 10 minutos. Ou então, você bate no mixer. Um outro jeito de fazer é você deixar... esperando um pouco, 10 minutos, meia hora, ele vai acentuando a cor. Mas como eu não tenho tempo para isso aqui, eu vou fazer ele rapidamente aqui no forno micro-ondas, tá bom? Pronto, ele já tá mais acentuado. E agora a gente vai aplicar no bolo, tá? Eu tô mostrando para você exatamente como eu faço aqui na cozinha afetiva, sem segredo nenhum, sem maquiagem nenhuma. É a forma real que eu uso aqui na cozinha afetiva. Esse é um bolo real, não é um bolo para fazer figurino, é um bolo para o cliente. Tá aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu pego aqui um pouquinho desse mais claro e coloco aqui, tá? Aí, você vem com esse mais escuro e vai colocando aqui. Eu não vou querer que as cores se misturem. Eu só quero que as cores, elas fiquem em um desenho interessante.
como se fosse um mármore. Ó, essa parte aqui tem mais branco, aí eu coloco aqui assim, ó, tá vendo? E aí depois eu vou passar a espátula bem de leve, ó. Se você achar que não tá dando muito contraste, você pode também usar um pouquinho do branco. Aqui assim, ó, tá vendo? Aí você vai fazendo a sua brincadeirinha. Porque depois que eu aplicar todo ele aqui, eu vou passar a espátula bem de leve, para não misturar as cores. Aqui. A técnica no acetato, ela também é muito interessante. Eu acho ela um pouco mais complicada, sabe? Mas eu acho que te dá uma oportunidade de ter uma visão mais clara de como ele vai sair. Aqui. E aí, você vai fazendo nele todo e vai usando a sua criatividade. Vai usando a sua criatividade de acordo com o que você planejou com o seu cliente, tá? Lembrando que bolos feitos em buttercream, eles nunca são iguais uns aos outros. Então, quando o cliente mandar uma referência para você, ou até mesmo se ele pegar uma referência sua mesma, que foi o que aconteceu comigo, você deixa claro, ó, igual não sai. Ele é só uma referência. Esse buttercream que ele tá muito, muito, muito aromatizado com baunilha. Inclusive, eu coloquei um pouquinho do creme 4 leites. Ele tá bem macio. Ele não tá gelado, ele não tá mole. E aí, você vai nele todo, com paciência, sem misturar muito. Eu vou colocar aqui um pouquinho de branco puro. Ó. E aqui o marble, você pode botar... Eu tô colocando aqui 3 tons de azul e mesclando com um pouquinho de branco. Mas você pode fazer mais tons. E aqui você pode fazer rosa. Você pode fazer amarelo. É o tipo de bolo estraganável. Todo mundo fica assim. Ó. E aí, outra questão é, às vezes, se você não quiser, aqui no topo, você não precisa fazer. Eu vou fazer porque, como o cliente pediu, ele quer para lembrar o mar, né? Então, a gente faz isso. Ó, não sei se vocês conseguem observar aí. Hoje essa live é só sobre uma decoração, uma livezinha rapidinho. Vocês sempre me pedem uma live de... Sibeli, eu posso usar essa decoração em qualquer ocasião? Pode sim. Na cor que você quiser. Ela é muito fácil. Eu acho que agora já dá para passar minha espátula. Ele fica feio para depois ficar bonito. E aí, onde ficar com buraco, a gente vai tirando, tá? Tenha sempre um pratinho aqui. E aí, agora você vai bem de leve, ó. Ó. Bem de leve, para não misturar, só para dar o efeito. Bem de leve. E aí, você vai ajeitando. Tem umas partes aqui, ó, que não pode ficar de fora, porque senão vai soltar migalhas. A ideia aqui é cobrir todo o bolo. Aqui é a questão de só paciência. Vou tampar esses buraquinhos aqui para não ficar uma cratera. E aí, eu vou guardar esses potinhos aqui
porque agora eu vou preferir tampar ele com branco. Pronto, vamos lá. Fica com a mão bem levezinha, tá? Encosta a espátula aqui na base de MDF e vai puxando. Você não vai colocar... O que roda é o prato giratório, tá? E mantém a sua mão girando. E a espátula, ela precisa estar batendo no MDF. Por que, Cibele? Para o seu bolo não ficar cone. Eu canso de ver bolos de colegas minhas em formato de cone. Quando é que ele fica cone? Quando você pega e faz isso. Aí você vai alisando aqui e aí ele vai ficando cone. Ou então você bota a mão pesada aqui embaixo, ele vai afinando embaixo. Então, mantém aqui, ó. Esquece esse negócio de 300 graus, 90 graus, nada. Só faz isso, ó. Encosta aqui de leve e vai puxando. A ideia aqui agora é só para ele ficar retinho. Depois a gente conserta o que não tiver legal. Lembrando que eu não tô apertando aqui porque eu não quero misturar demais as cores. Aí lembra que eu quero dar... Então, aqui, ó, tá vendo? Tem buraco aqui, aí eu vou e preencho. Aqui onde tiver buraco, eu vou fazer isso. E vou colocar também um pouquinho do azul mais escuro. Ó, tá vendo? Aí eu vou preencher. Eu não vou ficar raspando até ele ficar com buraco. Se tá com buraco, eu vou tampar isso aqui, porque isso aqui não tá no meu projeto. Eu poderia deixar ele com os buracos? Poderia. Fica legal, você pinta aqui, ó, de dourado, mas não é o projeto que eu fiz com a cliente. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma base aqui. Aqui também, ó, você vai bem devagarzinho. Isso, tá vendo? Bem de leve. Você pode até aumentar aqui, mas contanto que seja leve. Aí ficou um buraquinho aqui, aí você acrescenta na cor que você quer. Lembra da altura que eu disse que ele tava com 14? Agora ele já deve estar com 15. Eu vou passar esse aqui. Eu vou deixar ele com quinas imperfeitas, que é o meu preferido. Como o cliente não fez nenhuma objeção, se queria o reto ou quinas imperfeitas... E eu acho que ele é um bolo bem artístico. Eu gosto dele assim. Ó, agora eu vou passar a espátula novamente. Vou tirar o excesso. E vai de novo, ó. E a própria espátula vai te dizer onde é que tem mais buttercream. Ó, tá vendo? No meio é onde tem mais buttercream. Ele ainda tem umas craterinhas. Eu gosto nessas crateras. Só que assim, como eu não combinei com o cliente, eu vou tampar as crateras. Eu vou pegar outra cor aqui. Eu poderia até escurecer ele mais um pouquinho. Só para eu dar um contraste maior aqui. Ó, tá vendo? Você tampa os buracos. Você não fica arrastando até sumir. Ó, se você consegue ver que ele tem várias craterazinhas. Então, assim, essas crateras, ela é interessante também. Você coloca, leva para gelar, e depois que você leva para gelar, você pinta com um pincelzinho e um pó dourado, ele fica legal. Mas o cliente não quis. Ela disse que queria assim.
Vai ficar bem legal. Eu acho que aqui tá quase ok já, viu, gente? Assim, depois que o bolo ele tá estruturado, tá montado, tá descansado, decoração é muito da sua criatividade, da sua paciência, do seu ponto, do seu tempo disponível. Ó, de leve, roda o prato giratório e vai de leve. Ó. Tira o excesso. E aqui eu vou dar uma ajeitada na parte de cima, porque trabalhar com corante é mão suja, ó. Coloca aqui e gira. Ele já tá retinho, eu não estou nivelando, eu só tô desmanchando essa parte aqui. Ó, tá vendo? Ó. A espátula, ela já diz o que tá acontecendo com o bolo. Eu percebo que aqui tem um... Então, eu vou novamente, vou colocar aqui. E aqui eu já tô quase terminando. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escrevam aqui no comentário. Diga pra mim se vocês gostaram dessa decoração bem tranquila. Tem um outro bolo, gente, que parece com esse aqui, que é o Concrete Cake. Ele é diferente, a técnica é totalmente diferente. Essa técnica que a gente tá usando aqui é do Marble Cake, tá? O Concrete Cake é uma técnica diferente, onde a gente leva o bolo para gelar e depois passa o raspador. Esse aqui não. Essa sujeirinha que ficou aqui, você tem duas opções. Ou você passa um paninho com álcool de cereal, ou você leva para a geladeira e depois você tira com mais facilidade, porque vai endurecer, tá? E aí, o que é que acontece? Eu quero que essa minha quina perfeita, ela fique um pouco mais alta, que ela fique mais aparente, para o cliente entender o que é uma quina perfeita ou imperfeita. Porque se eu deixo só de um lado e do outro não, o cliente vai achar que eu fiz alguma coisa de errado. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui para aumentar, ó. Aproveitar que aqui não tá tão lisinho. E vou colocar aqui para aumentar o tamanho da minha quina imperfeita. E para aumentar a quina imperfeita, é só você passar e aí o buttercream vai subir. Se não acontecer aqui, por exemplo, você bota na parte de cima, ó. Mas ele já aconteceu aqui, ó. Ó, tá vendo? Que maravilhoso. Aí, Cibele, essa parte aqui ficou sem quina imperfeita. Aí não tem problema nenhum. Eu vou pegar novamente um pouquinho daqui. Eu tô com um azul um pouquinho mais escuro aqui, deixa eu pegar, só um pouquinho. Tô querendo dar um tchan aqui nele. Colocar um azulzinho aqui só pra dar um contraste maior aqui nele. Tá vendo? Você passa assim, ó. Eu gosto, eu adoro. Claro que tem bolo que não cabe a gente fazer, né? Uma quina imperfeita, mas tem outros que eles ficam super. Limpa a espátula, tenha sempre um paninho do lado, para o seu trabalho ficar sempre limpo. Maravilhoso! Quem não conhece o Mar do Nordeste, por favor, conheça. É um mar que tem vários tons de azul.
E é isso que eu quero passar aqui nesse bolo. Eu quero que ela sinta realmente que aqui pode ser o mar. Aqui, eu vou dar uma alisadinha aqui, que eu tô achando que não tá alisando direito aqui. E aí você vê, tá vendo aqui? Não tem mais nenhum buraquinho. Que eu tô colocando aqui só pra dar uma nuancezinha. Eu vou dar uma última passada. Tem um... Assim, não me importa, eu não vou nem mexer. Aqui vai. Pronto. O meu bolo, ele está finalizado. Eu tenho aqui um marble cake em tons de azul. Eu quero que lembre o mar, apesar de ser um bolo mármore, tá? Ele vai para a geladeira, ele precisa ficar um tempo até a entrega do cliente. Eu vou limpar aqui o cake board. Vou deixar ele na geladeira, depois eu vou colocar ele numa caixa para ele ficar seguro. Esse pratinho aqui em MDF, ele é quase do tamanho da caixa, então ele não vai correr risco nenhum de ser transportado. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Se você quiser alguma informação adicional, por favor, escreva nos comentários. Um abraço. Aprender sempre e aprende aqui comigo, que eu também quero aprender com vocês. Um abraço, tchau.